Ukraine. Sonia Reutemann, 15-year-old, Ukraine. Hanna Reutemann, 17 years old, Ukraine. Ginette Alman, 6 years old, France. Pai do Senhor a todos os irmãos, todas as irmãs, sou o Bispo Paulo Cardoso e estou aqui peregrinando sobre as terras de Israel e hoje tive a oportunidade de estar no Museu do Holocausto, né, que mostra a história sofrida do tempo judeu, no sentido das cidades sendo queimadas, né. Assim, o que mais foi chocante foi tudo que eles passaram, a questão de Hitler, de como foi cruel a morte deles, ver cenas das mulheres sem roupas, assim, sendo mortas, velhinhos, crianças. Cada pedaço do museu que você entra, parece que sai um pedaço de você. E depois de passar por horas ali dentro, que é muita coisa para ver, me surgiu assim, deu vários sentimentos de revolta, de tamanha crueldade, como um ser humano como Hitler pôde existir, sendo assim aplaudido, como se ele fosse um rei, um deus, pela maldade que aquele homem, não sei, aquele homem, porque Deus permitiu. E eu penso assim, irmãos, que por mais que Hitler fosse uma pessoa elogiada, respeitada, temida, a vida dele, o coração dele estava na mão de Deus. E por que Deus não o matou? Por que Deus permitiu que o judeu passasse por tudo aquilo, gente? Dá vontade de chorar, de tamanha crueldade, tamanha tristeza de ver aquelas cenas que eu vi. Mas, assim, trabalho forçado, crianças dentro do caminhão, dentro do trem para ser queimadas, aquelas crianças assim que não tiveram oportunidade de viver, não tiveram oportunidade, porque estar num estado daquele ali devia ser muito ruim. Estar na pele do povo judeu naquela época ali, daquele holocausto tão sangrento, tão triste. E teve pessoas como Oskar Schindler, que comprou, eu vi até a lista dele, né, original, comprou 1.200 pessoas, né, 1.200 pessoas. Teve outros também que tiveram atitudes assim de amor, de proteger, de salvar alguns. Mas a história do sobrevivente, muito triste, muito triste. E eu quero ler com os irmãos um texto que está aqui no livro, né? Desde que começa aqui, eu pensando em tudo que vi, eu tive a oportunidade assim de estar realmente presenciando cenas muito fortes. E o que mais assim me deixou impressionado, e o texto foi quando Deus falou para Abraão, né? Deus disse a Abraão que o povo ia passar por uma escravidão. A palavra diz em Gênesis capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. Então disse a Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão:
Eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu Abrão no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E ele diz assim ainda, versículo 7, disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe a ti esta terra para herdares. E continuando em Gênesis 15, no versículo 13, diz assim: Então disse a Abrão: Saiba que de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aí no capítulo 7 de Êxodo, depois de 430 anos passados, Deus levanta Moisés com a missão, no capítulo 7 em diante, ele é enviado a Faraó para ali estar ministrando diante de Faraó uma palavra de representação do Deus vivo e que Faraó tinha que liberar o povo, que chegou o tempo. Mas eu fico pensando no sofrimento que eles passaram ali, sofrendo na escravidão, porque na escravidão o filho seu não é seu, é do dono, você não é dono de você mesmo, o que você trabalha não é para você, você apenas se alimenta, mas você não ganha nada pelo trabalho que você faz. Se fica doente, morre, e assim não tem cuidado. Eles passaram 400 anos. Muitos judeus nasceram no meio da escravidão, descendentes de Abraão. E eu acredito, querido, que quando você vai estudando a história, pelo que eu vejo também, há muita rebeldia, muita murmuração, um povo difícil. Moisés teve muito trabalho para conduzir, era um povo tipo assim, se faltava isso, enquanto Deus fazia milagre, quantos milagres Deus fez na vida do povo, abrindo o mar na hora que fez o milagre. É igual muitas pessoas que às vezes quando está tudo dando bem, Deus é maravilhoso, mas quando tudo está ruim, eu não quero servir a Deus, eu te dou 3 dias para o Senhor resolver minha situação, senão vou te largar, vou te abandonar. É aquela fé assim, aquela pessoa que vive pelo momento, pela situação. Quando eu estou muito bem, Deus é muito bom, mas quando eu estou mal, para mim Deus não serve. E a gente tem que servir a Deus e entender quando alguma coisa ruim está acontecendo, Deus está querendo ensinar algo. Deus fala através das situações da vida que a gente tem. Falamos tanto que tem fé. Quando uma situação ruim chega, nós logo já murmuramos, nos desanimamos, nos desesperamos. E quando eu vejo aqui Moisés naquela responsabilidade de conduzir o povo, muito difícil, muito difícil. E chega no capítulo 15, no 13 em diante, começa a haver uma manifestação.
no capítulo 13, diz assim, de Êxodo: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés então disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, porquanto não comereis pão levedado. Hoje é o mês de Abibe, vós saís. Então, é interessante que Deus faz essa ação, e ele diz no versículo 15 que ele endureceu o coração de Faraó e que haveria o primogênito, né, eles são santificados a Deus. Por quê, irmãos? Porque tanto dos animais dos judeus como dos filhos também dos judeus, eles deveriam santificar ao Senhor, porque todos os primogênitos do povo egito morreria. Todos os primogênitos. De um lado, Deus pede para santificar os primogênitos, e do outro, ele sacrifica os primogênitos de todo o Egito, como prova do poder da mão forte de Deus. E no capítulo 14, eles passam pelo meio do mar, no capítulo 15, do versículo 15 em diante, 14, versículo 15, eles passam pelo meio do mar e há aquela grande ação. E no capítulo 15, Moisés canta um cântico quando eles vê a vitória de Israel, que eles sabiam que por eles mesmos eles não teriam condições de escapar, mas Deus está com o seu povo, e quando Deus está no meio do seu povo, tudo dá certo. Quando Deus está no meio do seu povo, tudo acontece. E Deus está no meio da igreja nesse tempo, irmãos. E a coisa segue. No capítulo 16 de Êxodo, Deus manda maná. Deus alimenta o seu povo. Por que Deus fez isso? Porque não tinha como o povo parar para plantar e a área era deserta, então não tinha como. Então Deus, entenda assim, quando não há meios, quando não há recursos humanos, Deus manda os recursos divinos. Quando não há meios da gente agir, Deus age. Quando é para que eu e você haja ou faça algo, Deus não vai fazer. Mas tudo aquilo que o homem não consegue fazer, quando entra no impossível do homem, aí Deus age. E a gente vê essa história passando. Deus manda carne no versículo 11, capítulo 15, e a jornada para o deserto. Mas o que me chama a atenção? Que no caminhar, o povo começa a ficar murmurar, se levantar contra Moisés, não querer mais o maná. Nossa, lá no Egito a gente comia, a gente era escravo, mas a gente comia coisas diferentes, e todo maná todo dia, maná todos os dias, estamos cansados de comer maná, carne, que era cordonice. O povo começa a murmurar. Ainda inclusive faz uma união diabólica, uma comitiva, faz uma organização de volta ao Egito. Eles queriam regressar novamente para a escravidão. A grande pergunta é a seguinte: Deus abriu o mar para o povo, para libertar o povo, que foi um milagre, passar pelo meio do Mar Vermelho. Mas Deus não ia abrir o mar para o povo voltar para a escravidão. Entenda, querido, que Deus nunca vai agir a favor de quem está errado. Deus nunca vai abrir o caminho para que a gente volte para a escravidão. E eu quero que você diga comigo: Deus me libertou para caminhar para frente. Deus me libertou para avançar. Não tem como recuar. Não tem como abandonar esse Deus. Se Deus te libertou, como eu creio,
É para você avançar, não é para você desistir no meio do caminho. O problema é que que eu e você, às vezes, nós não estamos preparados para circunstâncias que não são favoráveis a nós. Quando algo dá errado, quando alguma coisa acontece. Eu estou aqui nesse Museu do Holocausto, né, no caminho dele, e eu vi ali tanta coisa, querido. Olha, eles passaram por sofrimento. E eu vou dizer uma coisa bem sincera. Deus tem uma forma de trabalhar. E se ele permitiu o judeu passar por isso, é porque ele queria ensinar algo. Ele queria ensinar algo. Porque depois disso, se você for estudar a história dos judeus, você vai ver que eles sempre foram dominados por alguém. Era um povo que tinha muita gente inteligente, os grandes pensadores e cientistas saíram do meio dos judeus, eles são inteligentes, eles são um povo próspero. Mas se você for olhar a história deles, eles foram sempre assim, dominados por turcos e assim na história várias pessoas, né? Eu vou colocar aqui aqui agora quantos domínios o judeu passou escravizado na mão politicamente de pessoas, né? Eles passaram por várias situações, só que por Roma e outros também, pela Babilônia, pela Síria, vários povos contra os judeus. Mas essa dos alemães, através, né, de Hitler, essa foi mais perto da gente. 1940, 1941, por aí, né? Eu, por exemplo, não era vivo na época. Mas assim, o que eles passaram, qual foi a intenção do coração de Hitler, o que levou aquele homem a fazer aquilo, tanta crueldade. Querido, quando você estiver em Israel, vem no Museu do Holocausto. É muito triste cada foto daquela. Você vê aquele povo assim, indefeso, porque na verdade o povo de Israel não é um povo bélico. Hoje a gente anda por aqui, a gente vê soldados, a gente vê eles se defendem belicamente contra mísseis que são enviados às vezes, porque ele é cercado, Israel é cercado por pessoas que odeiam, que querem destruir Israel. Hoje eles estão como nação, como foi promessa de Deus, Deus tem promessa sobre Israel, mas assim, aquela ação de Hitler ali foi de muito ódio, querido, muito ódio. Era como se as pessoas não valessem para nada. Gente, ali eles estavam matando pessoas que tinham coração, que eram iguais a eles, só tinha uma nação diferente, era diferente em termos de povo. Um era alemão, né? E os outros não, mas, querido, que maldade foi aquela? E quando eu vejo a maldade de Hitler, né, eu quero que você veja, vou colocar aqui, quem foi Hitler, sua nacionalidade. Querido, confesso para você que foi muita maldade, vendo aquelas cenas daquelas pessoas assim, ainda tiraram fotos, né, para deixar registrado a humilhação. Mas a grande pergunta minha para Deus e para Jesus, porque eu falei com Jesus, por que o Senhor me permitiu vir aqui para ver isso? Para ver toda essa tristeza. E por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu sei, querido, que Deus ama, mas Deus tem uma forma de punir a rebeldia, a murmuração.
Às vezes passa anos e anos de algo que foi feito e Deus escolhe um dia para botar tudo em pratos limpos e para acontecer o acerto de contas. Eu sei que aquela geração que sofreu ali, crianças, né? Eu fui numa ala que eu vou mostrar para vocês, que tinha um monte de luzinhas, que é o memorial das crianças que foram mortas no Holocausto, falando o nome delas. Triste, triste a imagem, triste. Mas, assim, o que mais impressiona é isso, que Deus permitiu isso de uma forma para julgamento, para ensino, de uma certa forma trazer uma resposta. E o perigo que eu vejo de uma religiosidade, olha só, porque Hitler, ele foi depois, eu até lembrei de uma passagem que Jesus na cruz, depois da maldade dos judeus para com ele no domínio romano, na época do domínio romano, Jesus ele passou por todo aquele sofrimento e ele no alto da cruz ele diz, está consumado, Pai, está consumado. E depois que ele falou isso, eu até ministrei uma palavra, né, na série Palavras de Jesus, tudo que Jesus falou ali na cruz, eu tenho uma mensagem que eu ministrei sobre isso daí, depois você procure ver, vale a pena assistir essa mensagem, Palavras da Cruz. E uma das palavras assim que Jesus cita, ele olhando para o povo, ele disse assim, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E querido, toda a maldade que eles fizeram com Jesus, e eu estou convivendo no meio deles aqui, o ritual continua o mesmo. No judaísmo não se proíbe fumar, beber, né? Tem, tipo assim, eles só guardam aquilo que está na lei. Eles não guardam, eles não querem saber se não está na lei, não é pecado para eles. Mas eles continuam, aquele mesmo povo que crucificou Jesus, eles continuam da mesma maneira. E Deus tem os seus meios de tratar. Porque a ação de Hitler foi muito antes, foi muito depois da crucificação de Jesus. E olha, eu vou te dizer, querido, o que eles fizeram com Jesus, a geração da época de Jesus, que passaram por aquilo ali, eles passaram por essa tormenta, e eu acredito que de uma certa maneira é uma resposta do céu pela ação do que fizeram com Jesus. Mas só Deus mesmo pode explicar o porquê. Mas Deus tem um propósito na vida dos judeus, isso porque de uma certa maneira eles têm o jeito deles de buscar Deus, mas eles são firmes naquilo. São firmes naquilo que eles acreditam. E eu digo assim, nós devemos ser firmes mesmo com Jesus. Se somos cristãos, nós não podemos assim nos contentar apenas de ir numa igreja, mas da gente se envolver com a obra, da gente se doar mesmo. De ir numa igreja, de ir no culto da igreja, não para cultuar ou para não ser excluído, ou para agradar o pastor ou a pastora, mas ir na igreja para se encontrar com Deus. Imagina quando você se programa para ir num cinema, ou um jovem quando vai encontrar com uma outra jovem, o marido vai sair com a mulher, ou vão fazer um passeio, vocês se programam para aquilo. Então que cada momento que a gente for passar com Deus, querido, faça melhor. Não importa se você vai ter oportunidade de cantar, de fazer nada, você vai se encontrar com Deus. Sabe por quê? Uma vez eu estava passando perto de uma igreja
E um irmão falou assim, essa igreja é fria. Não quero dizer o nome da igreja por questão de ética. E nem o nome do irmão. Essa igreja é fria. Aí eu falei, mas o que você entende como uma igreja fria? O pessoal não pula, o pessoal não glorifica, o pessoal... Querido, o fato de uma pessoa... Eu lembro muito de uma frase do pastor Ramon Paniagua. Um abraço para os irmãos aí do Paraguai, vocês moram no meu coração. Ele disse assim, que tem gente que pula para sentir e tem outros que sentem para pular. Entenda que a manifestação, às vezes a pessoa está sentindo a presença do Espírito Santo, está chorando. Está chorando, está glorificando a Deus, não está pulando. E eu disse para o irmão, às vezes, eu falei assim, o problema às vezes não é se a igreja é quente, é se o seu padrão de entender que uma igreja é quente, porque uma fato de uma igreja não pular e a outra pular, não significa que uma é melhor do que a outra. E uma vez uma outra irmã, falando que a igreja estava fria, que a igreja estava ruim, que a igreja estava isso, que ela não sentia nada. E a outra pessoa falou assim, nossa irmã, você não sentiu nada? Para mim tem sido a melhor fase da minha vida, o culto tem sido extraordinário, eu tenho sentido a presença de Deus, Deus tem derramado na igreja. E aquela irmã olhou e falou assim, se você está sentindo tudo isso, então o problema não é a igreja, o problema sou eu. O problema é que às vezes a nossa fé ela é muito, a nossa atitude diante de Deus ela é muito superficial, querido. Disso, nesse mês que eu passei aqui em Israel, eu aprendi a dedicação. Esse povo, eles andam dentro do ônibus, eles estão lendo a lei, eles estão andando pela rua, eles estão lendo a lei. Eles estão lá no muro das lamentações, estão ali lendo. Eles leem. Não sei se eles têm intimidade com Deus, que é essa a diferença entre o relacionamento com Deus e uma religiosidade. Mas uma coisa é certa, eles levam Deus a sério. Então que a minha vida, a minha atitude, a sua atitude, seja de dedicação. Em tudo que você fizer para Deus, faça o melhor. Se for limpar um banco dentro da igreja, se for limpar uma igreja, se for varrer uma igreja, se for lavar um banheiro de uma igreja, se for fazer qualquer obra social, se for de dirigir um culto, de pregar, se for de tocar um instrumento, querido, é para Deus. Tenha essa consciência, é para Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Seja um violão que você vai tocar, querido, não toca de qualquer jeito, se consagra. Deus, eu vou estar no culto daquela noite, eu vou estar tocando um teclado, eu vou estar cantando no louvor, eu vou estar tocando uma bateria, um instrumento. Senhor, eu vou estar participando do culto, eu vou estar adorando junto com os irmãos que estão cantando, eu vou estar numa introdução. Senhor, santifica a minha vida. Querido, como um introdutor é importante dentro da igreja. É o sorriso que ele recebe, o irmão já ganha aquela família de um visitante que chega acuado e ele recebe um sorriso, uma paz do Senhor, um abraço. Entenda que a pessoa ela já tem a impressão da igreja. Olha, eu vou ficar nessa igreja por um abraço que aquele irmão me deu. Me lembro da minha nora, que uma vez que teve uma jovem, um casal jovem dentro da igreja visitando. Eles saíram, ela saiu correndo atrás para pegar o nome. Querido, como isso é bom, como isso é gostoso de você se sentir. Então você que é membro de qualquer igreja evangélica, quando entrar alguém que é diferente, que não é da igreja, chega nele, conversa, dê boas-vindas. Não deixa aquela pessoa entrar na igreja e sair sem ser notado. Eu acho que nós pecamos muito nisso, irmão, muito. Porque o nosso cristianismo está muito superficial. E eu vou dizer, querido, nós temos que mudar a nossa realidade. Você não está servindo a igreja, você está servindo a Deus. E servir a Deus tem um preço. Se nós levarmos a obra de Deus de qualquer jeito, porque olha, o que Deus permitiu que esse povo de Israel passasse sendo o povo dele, é porque pelo sofrimento, pelas lutas, é como se a gente fosse provado, né? Limpo. Você já viu como é que se tira a sujeira? Você tem que esfregar e às vezes a sujeira é tão profunda que machuca a pele. Que Deus nos ajude
a ter uma vida mais digna dele. Que Deus nos abençoe a cada um dos irmãos. Que a frase que Jesus disse, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero orar pedindo arrependimento, me arrependendo pela nossa nação, pelo pecado na nação brasileira, pecado da idolatria, de adorar um Deus que não é Deus. É mais fácil acreditar numa imagem do que acreditar num Deus vivo. Se você ler, querido, João 4, fala que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura os que assim o adoram. Deus é Espírito, querido, então você pode adorá-lo. Está no livro de João, no capítulo 4. Então, eu quero orar com você, que você ore comigo também. Nós vamos nos arrepender pela nação de Israel, por toda a rejeição a Jesus, nos arrepender pelo que eles fizeram com Jesus, pela maldade da crucificação. Vamos orar? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nesta hora, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Neste lugar, Senhor, onde eu estou, no Museu do Holocausto, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, eu quero, Deus, me arrepender. Eu me arrependo pelos judeus, Senhor, por aquilo que eles fizeram contigo. Eu me arrependo, ó Deus, pela crueldade da crucificação. Eu me arrependo pelos romanos, ó Deus, que governavam naquela época o teu povo. Eu me arrependo pelo pecado de Israel, Senhor, de ter rejeitado o Senhor. Me arrependo porque eles passaram pelo holocausto, por tanto sofrimento, Senhor. Me arrependo também pela nação brasileira, que, ó Deus vivo, decidiu adorar uma imagem e esqueceu de João 4, que diz que o Senhor é Espírito. Que o Senhor, ó Deus, não quer que a gente adore a ninguém. Em Atos 4:12, o Senhor disse assim: em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens, seja na terra ou debaixo da terra ou no céu, em que devamos adorar. Somente o Senhor deve ser adorado. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo pelo pecado da idolatria do Brasil, pela adoração a imagens, que não foi uma coisa que a tua palavra disse, isso é uma crendice. Eu me arrependo também pelo pecado dos meus antepassados, pecado da minha família, da família Cardoso. Cada um diga também aí o nome da sua família. Diz: Senhor, me arrependo pelo pecado dos meus pais, pelo pecado dos meus avós, paternos e maternos. Eu desfaço na minha vida todo o pacto que eles fizeram com religiões pagãs, com espíritos benzendo e deixando nossa família na mão de entidades. Eu desfaço esse domínio sobre a minha casa, sobre o meu nome, Paulo Sérgio Cardoso, sobre a minha família, família Cardoso. Em nome de Jesus, Senhor, eu anulo, rejeito toda herança de maldição para com a nossa vida, nossa família, tudo aquilo, ó Deus, que nós estamos vivendo, que é pacto antigo feito, Senhor. Nós rejeitamos e fazemos um novo pacto, uma nova aliança. Fazemos uma aliança com Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender mesmo. E me arrependo, ó Deus, pelo pecado de todos os meus antepassados. Por tudo aquilo que eles fizeram no passado, de crueldade. Me arrependo pelos pecados da família Breve, Senhor. De tudo que eles fizeram no passado, escravidão, todo domínio, maldade. Nós nos arrependemos, ó Deus, pelo pecado
do nosso país e pelo pecado de Israel. E, ó Deus, eu faço essa oração de arrependimento e de confissão de nossos erros, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te guarde. Estamos nós aqui, Bispo Paulo Cardoso. Hoje nós visitamos o Museu do Holocausto. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui no Museu do Holocausto, onde conta a história dos judeus e como eles sofreram tantas mortes, né? Um povo perseguido. Mas grandes nomes da história saiu do meio dos judeus, né? Nós vamos percorrer por todo esse caminho. Conta a história, né, de todo o andamento dos judeus. Que mostra o massacre, né, o sofrimento deles. Em 1944. Muitos judeus mortos no Holocausto. Foto de famílias, né? Aqui estão os registros, né? De pessoas que viviam naquela época, achados.
sofrimento deles. Muito sofrimento. Que mostra todo o massacre, né? De Hitler. Matou tantos judeus. يعني مدينة تزدكت على أساس الفكرة دكتور سيسن ودي عشان كده Gente, é uma coisa muito triste isso aqui. Aqui os sapatos das pessoas que da época, né, que foram mortos. Oscar Schindler, né? Tem aquela lista de Schindler. Diz que esse Schindler, ele salvou aproximadamente 1.200, né, pessoas. Gente, isso aqui foi a lista de Schindler. Original, a lista das pessoas que foram salvas por ele. Foram 1.200 pessoas que ele salvou. Vou aproximar só para você ver. Um dos atos mais lindos. A gente vê aquele filme A Lista de Schindler. E aqui foram as pessoas, né? Esse foi o homem, Oscar Schindler. Esse fez aquela lista. E esses outros também ajudaram. Tiveram seus momentos também, salvando os judeus, né? As camas que eles usavam no centro de concentração, as roupas. Nossa. Eram todos numerados. Eram marcados com números, olha.
אנחנו עושים החוצה ובעצם נעלה עכשיו לאחר שהילדים כל ספר מקיף ב-300 כל זה נמצא בדף הזה של יד ושם אבא שלי למשל שם באתר של יד ושם כל זה קיים, בסדר? בואו נצא החוצה ונלך confesso que quando a gente vê toda a história de sofrimento, fica uma pergunta: por que de tudo isso, né? Porque houve uma permissão de Deus para que esse povo sofresse tanto como eles sofreram.